E aí, tá preparado para um papo de poder? Pois é, o tema dessa semana é encantamento. Encantamento ao narrar, ao contar uma história. Aquele lugar que faz com que a narrativa ganhe brilho e que prenda a tua atenção, faça você se envolver completamente com aquilo que está sendo narrado. Eu começo o vídeo de hoje te fazendo a seguinte provocação. O que faz você parar e assistir ou ouvir uma narrativa? Normalmente, o nosso cérebro é extremamente seletivo e ele já vai fazendo essa seleção por assuntos, não é? Esse assunto me interessa, aquele outro assunto. Mas muitas vezes, mesmo o assunto te interessando, você não aguenta ficar 5 minutos ouvindo aquela narrativa. Falta alguma coisa. Esse alguma coisa, normalmente, é o tal do encantamento. Não precisa necessariamente do pó de pirlim-pim-pim ou da varinha de condão, mas a falta de encantamento ao narrar não consegue gerar conexão. E aí eu falo para todos aqueles que querem narrar uma boa história, que se a gente não encontrar o nosso pó de pirlim-pim-pim, a nossa varinha mágica, para colocar um pouquinho de encantamento no nosso momento comunicativo, não vai acontecer. A comunicação não se estabelece com o outro. E não adianta dizer, mas com alguns estabelece, com outros não. A gente nunca sabe como a história chega no outro. E a gente precisa construir um lugar de encantamento para que ela possa conectar da melhor forma possível os mais variados públicos. E aí eu quero começar hoje falando um pouquinho para vocês o que me encanta numa narrativa e que tem funcionado comigo nesses meus 20 anos de trajetória como narradora de histórias. Eu acho que desde criança, algo que sempre me encantou e me envolveu foi a sugestão à imaginação. Sabe aquele lugar em que as coisas não vêm prontas para você? Em que você não recebe a informação completa? Você tem que completá-la? Pois é, eu sempre fui encantada por esse lugar. É como lembrar um pouquinho do Pequeno Príncipe, quando a gente tem aquela cena clássica do desenho, né? Que, mas parece um chapéu, não é um chapéu, né? É uma jiboia que comeu um elefante. Então, ou seja, esse é o lugar de completar a imagem com o teu referencial imagético. Isso para mim é encantamento desde sempre. Porque se alguém me diz que na história tinha uma velha, mas não me dá referencial nenhum, não me mostra uma imagem de uma velha, não me traz... Eu tenho um espaço para construir no meu imaginário essa velha. E se você traz o signo, né, a palavra velha, e eu tenho que completar com a imagem, eu me sinto instigada a estar com você. E sempre ao longo das minhas narrativas, dos meus trabalhos, eu costumei adotar esse lugar. Tanto que eu gosto de chamar isso de sugestão imagética, né? Você não dá a imagem pronta para quem está te ouvindo. Seja numa narrativa teatral, seja numa contação de histórias, seja numa palestra, seja num momento de dividir uma narrativa com alguém. Se eu saio desse lugar da ilustração, do extremamente pronto, eu convido quem está ouvindo a criar junto comigo. E isso faz com que a pessoa precise estar ali de verdade, percebe? E aí a gente entra na segunda coisa que me faz ficar extremamente encantada. Presença. Você não está fazendo de conta que está ali, nem eu estou fazendo de conta que estou aqui. Nós realmente estamos. Porque vamos combinar que esse mundo bem educado, muitas vezes é o lugar em que você finge que se interessa em falar e eu finjo que me interesso em escutar. E a gente fica nesse blá 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 que não nos leva a lugar nenhum. É por isso que as crianças costumam ser o público mais sincero e expressivo de todos. Porque normalmente, quando eles não gostam, eles dizem. E eles aprendem a trazer essa transparência de alma que nós adultos muitas e muitas vezes perdemos. Então, esse lugar da expressividade traz junto a presença do aqui agora.
Eu estou aqui, disposta a olhar para você e narrar. E quando eu me coloco nesse lugar de estar aqui, eu te chamo para estar aqui também. E aí a gente se encontra. E é no encontro que a narrativa nasce. Então o encantamento é esse lugar de encontro. Então vamos lá. Encantamento para mim, a sugestão imagética é encontro e é possibilidade. Eu acho que quando uma narrativa te traz possibilidades de emoções das mais variadas, possibilidades de criação, de encontros, né? Quando um mundo de possibilidades se abre a partir de uma única narrativa. E como que quem narra vai trazer esse mundo de possibilidades? Quem narra precisa estar aberto. Não pode ter essa narrativa muito fechadinha na sua cabeça. Porque se eu for lá na minha narrativa, nananana, 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 eu vou para um lugar muito morno, num lugar que não é aberto para possibilidades. E eu tiro essa nuance, essa coisa que eu gosto de chamar de tessitura narrativa, que são as pequenas nuances que a gente pode estar criando conforme vai contando, conforme vai degustando a história. Eu acho que um dos potenciais mais lindos de encantamento é realmente degustar uma história. Porque não tem como encantar sem estar encantado. E como que a gente se encanta? Como que você se encanta? Pois é, a gente precisa degustar para descobrir os pequenos suspiros, as pequenas pausas, as belezas. E é nesse lugar de suspiro, de pausa, de deleite, de degustação que a narrativa ganha colorido. Uma notícia pode se transformar em um conto maravilhoso se todas as pausas e respiros e deleites forem colocados. A nossa imaginação é muito potente. Basta a gente aprender a degustar as coisas. Às vezes a gente lida com a história como um lugar de fast food mesmo, sabe? Da gente pegar e engolir de qualquer jeito uma comida processada, sem muito gosto, sem muito sabor. Pois é. E o encantamento está justamente na descoberta desse sabor, nesse deleite, em que eu começo a me deleitar. Isso está tão dentro de mim, está tão profundo que eu quero que saia. A Ruth Sawyer, que é uma pesquisadora inglesa de narrativa oral, ela fala da saturação da ideia, né? E a saturação da ideia é maravilhosa. A gente tem uma imagem sobre saturação, né? Tô cheio, não aguento mais. Mas a saturação da ideia quer dizer que você tá tão preenchido daquela narrativa que ela quer pular da sua boca, ela quer chegar no outro, ela quer transmitir. E é muito esse lugar que promove o encantamento. Eu preciso contar essa história para você. Quantas vezes você já terminou de ver um filme ou então de ler um livro e você tinha que dividir aquela história com alguém? Ou então aconteceu alguma coisa na sua vida e você queria contar para outra pessoa? Isso é saturação. Isso é a gente estar tão pleno daquela história que a gente quer dividir com o outro. Só que quando a gente não vai para esse lugar de entrega, de contato com a história, de deleite, de presença, a gente pode cair em outra armadilha. Em outra armadilha que vai nos aproximar de coisas que não ajudam a encantar. E aí, minha gente, quando o desencanto chega, a história não se sustenta. E aí vai estar aquele lugar que pode até ser bonito, técnico, mas não faz o meu olho brilhar. Ou então me desconecta completamente nos primeiros minutos. Eu não sei se você já passou por uma experiência de narrar algo que você não gostava, que você não estava conectado. Esqueça, não vai funcionar. A regra de ouro da narrativa é narrar algo que você encontre conexão. Você tem que encontrar um ponto de conexão e de encantamento de você com aquela narrativa, porque senão não vai funcionar. Você pode pegar a narrativa mais bonita do mundo, se ela não fizer sentido para você, não vai caber na sua boca. Então, olhar que tipo de história cabe na sua boca, o que faz você se sentir encantado para daí contar, isso é muito importante. Isso vai ajudar você a não cair no lugar do desencantamento. E que lugar é esse do desencantamento?
É esse lugar superficial, em que eu não me relaciono de verdade com a história, em que eu fico no linear da minha zona de conforto, sem querer dar para a história parte de mim e sem receber em profundidade parte dessa história. Então, esse lugar vai beirar a superficialidade. É a tal da história, eu vou fazer de conta que eu tô aqui contando e vocês vão ficar aí fazendo de conta que estão ouvindo. E às vezes essa superficialidade nem vem porque a pessoa não quer se envolver com a história. Vem porque a pessoa está tão presa na sua insegurança, no seu medo de errar, no seu medo de ser julgado pelo outro, está tão aprisionado nesse lugar que parece impossível dividir o que passa dentro de si. Existe às vezes uma couraça, né, que separa todo o degustar e o encantamento da história com o ato de comunicá-la ao outro. E essa couraça é feita pelo medo da comunicação. A gente ainda vai falar bastante aqui sobre esses medos de se comunicar e de ser julgado pelo outro. Mas esse lugar de insegurança constrói também o desencantamento. Porque percebe que se você não acreditar naquilo que você está contando, como é que alguém vai acreditar? Né? Se você está lá narrando e diz assim, e aí vinha uma nuvem muito pesada. Daí vinha uma nuvem assim, uma nuvem muito pesada aquela nuvem, super pesada. Nem você tá vendo a bendita nuvem, muito menos que ela tá pesada. Se nem você tá vendo, se nem você tá acreditando que aquela nuvem estava pesada, como é que você quer que alguém acredite? Percebe? Então, parte desse lugar de você precisar acreditar e acreditar de verdade e não ficar no lugar do artifício, né? Era uma nuvem muito pesada, em que eu fico ancorado no excesso de expressividade, né? Então, os extremos nos afastam do encantamento. O extremo de insegurança, de introspecção e também o extremo de expressividade, né? Muito poluído, muito over no sentido, porque também me afasta de algo meu, de algo natural. Porque tem algumas pessoas que são naturalmente mais expansivas e outras menos. Então, em momento nenhum, a gente deve perder a nossa forma expressiva. Como você já deve estar percebendo aqui nesse vídeo, eu expresso muito com as minhas mãos, né? Então, esse é o meu lugar. Tem outras pessoas que têm outros pontos expressivos, então a gente precisa olhar e valorizar os nossos pontos expressivos, mas sem cair nos extremos, sem ir para os famosos estereótipos, porque eles sim vão nos prejudicar. E acreditar no que eu estou dizendo faz toda a diferença. Porque se eu estou narrando e não acredito no que eu estou dizendo, eu vou ficar me preocupando com o que você está achando do que eu estou dizendo. E aí eu transfiro o poder para você. E se eu fico completamente sem poder, eu fico enfraquecida. E aí eu não vou encantar ninguém, percebe? Então, eu tenho que acreditar no que eu estou dizendo. Eu sempre gosto de dizer que não é egocentrismo, é dar poder à história. Você é ponte, o teu corpo, a tua voz, está tudo a serviço da narrativa. Coloca o escudo da história na frente e se entrega a ela. Oferece para ela tudo que ela precisa, o teu corpo, a tua voz, a tua expressividade. Quando a gente vai para esse lugar, tudo se torna mais possível e o encantamento vai surgindo de uma forma muito natural. E aí, acreditar no que a gente diz também é fonte de poder. Então, escolher uma história que tenha a ver com as coisas que você acredita, que você quer levar para o mundo, que você quer dividir com as pessoas, faz muita diferença. E além disso, também trazer um pouquinho do teu olhar, né? Eu sempre digo que contar uma história é um processo de autoria. A história, ela saiu do livro e agora ela veio morar na tua boca, ou você ouviu em algum lugar e agora está contando. Ou seja, passou por você. Se passou por você, tem que ter um pouco de você, tem que se contaminar um pouquinho com o teu jeito. É por isso que 10 mil pessoas podem contar a mesma história e vai ser diferente, porque cada um tem o seu jeito de narrar, e é aí que tá a beleza, e é aí que tá o encantamento da narrativa. E é aí que um vendedor pode narrar de um jeito, um professor pode narrar de outro, um radialista pode narrar de outro e um ator pode narrar de outro. Tem lugar para muitos tipos de narrativa e para muitos tipos de pessoa. E tem encantamento para todo mundo que ousa acreditar no que diz e se entregar para o seu processo de narrativa.
E aí, gente, a expressividade ela vai querer dizer muito, porque quanto mais você se trava na sua couraça de medo de se expor, menos você consegue encantar. E também, quanto mais você se ancora em artificialidades para narrar, menos essa tua relação de conexão vai se estabelecer, né? Se você tira totalmente o poder de você e coloca nos elementos que você usa para narrar, isso acontece com muitos contadores de história, né? Eu gosto muito de contar com bonecos, eu gosto muito de contar com objetos, com música, com cenário, com figurino, tudo isso é maravilhoso. Em momento nenhum eu quero dizer que não é para usar recursos. Os recursos são maravilhosos. O grande problema é quando você tira o poder de você e coloca totalmente no recurso. E aí você fica enfraquecido e o recurso fica grande. E fica muito externo, fica artificial, né? Não cria uma conexão do jeito que nós gostaríamos que essa conexão existisse. Porque a força está toda em outra coisa e não no agente que está narrando, não em você. Então eu posso usar um boneco como complemento do meu processo narrativo. Eu posso usar um cenário como complemento do meu processo narrativo. Eu posso usar um objeto, eu posso usar música. Eu devo usar tudo que a minha alma gritar e quiser trazer para a narrativa, percebe? Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não ir para esse lugar perigoso de deixar a artificialidade tomar conta. E quanto mais eu me desconecto do que eu digo, sem exercício de presença, eu também caio nesse desencanto completo. Ao longo da minha trajetória, eu fui encontrando pontos onde eu fui me encantando e me desencantando na narrativa. Quando eu comecei a narrar, eu comecei vinda do universo do teatro, do universo da representação, do personagem. E o meu primeiro lugar de narrativa era com personagem. Eu tinha uma personagem que narrava histórias chamada Fada Flora. E essa fada tinha um cabelo cor-de-rosa. E era com ela que eu me aventurei as primeiras vezes pelo universo da narrativa. Ela vivia no mundo das histórias, onde viviam todos os personagens, então ela tinha uma narrativa própria, e a partir dessa narrativa ela vinha trazendo outras narrativas. E foi o meu lugar de experiência narrativa com o teatro, com o personagem, então eu trazia muito do meu universo teatral. Só que ao longo dos anos eu fui sentindo que eu queria mais, que eu queria um grito da minha alma nesse processo narrativo, eu queria me limpar um pouco dos personagens e dessa artificialidade que funcionava muito bem e queria ir além no meu processo narrativo. E aí eu tive um ponto de virada na minha pesquisa de narrativa oral, que foi quando eu comecei a estudar conto popular e olhar essas raízes ancestrais das histórias, essas forças de comunidades orais que se construíam para narrar. E ver a importância da memória no processo narrativo. E quando eu criei uma história chamada A Menina e o Rio, que é um pouco da história da minha infância misturada com a minha imaginação, essa história me deu uma ótica diferente da narrativa e eu falei, caramba, olha só, como é poderoso narrar nesse lugar. O seu lugar de naturalidade expressiva. Acredite no seu poder.